Recentemente eu tive conversando com meu colega de trabalho, Mikael, que também é um cara que joga comigo a maioria das vezes, e a gente chegou num assunto muito específico sobre basquete, o qual não vou lembrar especificamente agora, que gerou uma dúvida na cabeça do Mikael, que pra mim virou uma incógnita gigante e eu decidi comentar com vocês. Antes de tudo e qualquer coisa nesse vídeo, eu queria apresentar pra vocês as duas pessoas que vão treinar comigo nesse vídeo. São dois amigos pessoais e de quadra meus, o Santana e o Bastos. Eu gosto muito de conversar com o Mikael sobre as coisas diversas da vida porque ele sempre tem alguma coisa interessante a adicionar. E a pergunta dele foi exatamente essa que vocês provavelmente estão vendo no título desse vídeo. Quanto vale um sonho? Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu queria primeiro esclarecer algumas coisas com vocês. A primeira delas é o porquê eu fiquei tanto tempo sem postar vídeo, e o motivo é justamente o que eu falei pra vocês agora no começo desse vídeo. Eu tô trabalhando. E com a rotina de trabalho fica muito mais difícil de eu poder gravar e editar vídeo pra postar aqui pra vocês. E não só isso, como também escrever o roteiro e fazer as músicas de fundo do vídeo, que é tudo eu que faço. Então é por esse motivo que esse canal tá há mais ou menos 2 meses sem vídeo. Outra coisa que eu queria falar é agradecer a vocês por todo o desempenho que esse canal vem tendo nos últimos meses. O vídeo que eu postei falando sobre a federação pegou 14 mil visualizações e o nosso canal já tem 1000 inscritos. Por já ter tido outros canais e ter tentado isso algumas outras vezes, eu realmente não esperava que isso fosse acontecer dessa maneira. Muito obrigado a todo mundo. E justamente por isso me doía um pouco saber que eu não podia simplesmente postar um vídeo a qualquer hora porque eu não tinha tempo pra editar e fazer narração. Mas agora eu vou começar a tentar me organizar um pouco melhor e poder gravar mais coisas pra vocês. Uma das coisas que aconteceu que vai me ajudar muito nisso é que eu ganhei uma bola da minha namorada. Essa bola de 3x3 que vocês estão vendo no vídeo é minha. A bola que eu utilizava nos outros vídeos era de um amigo meu e eu tinha que pedir ela emprestada todas as vezes que eu ia gravar, então ficava muito difícil pra mim. Enfim, chega de papo furado e vamos direto pro assunto do vídeo, que é o que realmente interessa. Nesse vídeo eu queria falar com vocês não só quanto vale um sonho, mas também quanto custa um sonho, porque nem todo sonho é de graça. Mas ao mesmo tempo, é muito difícil de você definir quanto vale o sonho de alguém. Por exemplo, pega o sonho de um amigo próximo seu que tenha um nicho totalmente diferente do que você quer seguir e tenta definir o quanto vale o sonho dele. Essa definitivamente não é uma tarefa fácil, você provavelmente vai sair muito mal tentando fazer isso. Isso se deve ao fato de que vocês têm visões de mundo diferentes, objetivos diferentes e origens diferentes, porque isso também afeta o objetivo final. Quando a gente fala de quanto vale um sonho, a gente tá colocando na mesa os valores emocionais daquilo. E como eu não tenho embasamento suficiente pra dizer que é impossível, é muito difícil de você colocar os sentimentos das pessoas numa balança. E levando isso em consideração, a maioria das vezes que você julga ou tenta entender o momento que alguém tá passando, você vai estar equivocado. E esse assunto é tão complexo que quando o Mikael me fez essa pergunta eu fiquei um bom tempo calado pensando no que responder. E se você quiser, antes de continuar esse vídeo, pausa ele e tenta responder. Quanto vale um sonho? Para esse assunto ser abordado, a gente precisa olhar de diversas perspectivas diferentes para tentar entender. E eu acredito que se você fizer essa pergunta para várias pessoas diferentes, cada uma delas vai dar uma perspectiva diferente sobre aquilo e vai ter pontos diferentes para apresentar. Uma das primeiras coisas que vem à cabeça quando a gente fala de sonhos é justamente a conquista profissional. Exercer aquela carreira dos sonhos ou coisa do tipo. Por isso o foco nesse caso vai ser um pouco maior para eles, mas também não tira o fato de que existem diversos outros tipos de sonhos que não diretamente se relacionam com isso. Tem uma frase do Fyodor Dostoiévski que diz que o segredo da existência humana não está apenas em viver, mas encontrar algo pelo qual viver. E eu acho que o sonho é justamente isso, você encontrar alguma coisa que te faça levantar todos os dias da cama e batalhar por aquilo. E pelo menos comigo, e eu acho que pra maioria dos outros Hoopers que assistem esse canal também, o basquete é assim. E eu só tô falando isso porque eu acho importante a gente primeiro entender o que é o sonho pra depois poder dizer o quanto vale ele. E dizer ainda de forma superficial, porque como eu falei, existem diversas interpretações pra essa pergunta. Depois de pensar por muito, mas muito tempo, eu cheguei a uma conclusão que justamente por causa disso que eu disse anteriormente não vai ser válida pra todo mundo, mas que pra mim fez um pouco de sentido, e eu acho que pra algumas pessoas pode fazer sentido também. Mas antes de falar qual foi essa conclusão, eu acho importante a gente analisar outras coisas. Começando, por exemplo, pelo fato de que um sonho nunca morre, independente do tempo da vida que você esteja. Que independente da situação financeira que você esteja ou das conquistas que você tem, ele sempre vai estar lá. É interessante dizer também que não tem problema nenhum se esse sonho mudar no meio do caminho. Esse sonho pode se transformar em alguma outra coisa. Como eu posso com clareza citar alguns exemplos de pessoas que tinham o sonho de ser atletas e viraram treinadores do mesmo esporte. Ou pessoas que não conseguiram alcançar exatamente o sonho que elas tinham imaginado, mas agora têm isso como hobby e fazem isso quase todos os dias da vida. Mas é legal de dizer também que nem todo sonho é fixo. Eu citei caminhos que levam mais ou menos para a mesma direção, mas às vezes os sonhos podem mudar bruscamente e ir para algo totalmente diferente, o que na realidade só complica mais o meu pensamento sobre quanto vale o sonho. Enfim, a conclusão que eu cheguei nesse assunto observando a minha experiência de vida e vendo os sonhos de outros amigos meus é que um sonho vale uma vida inteira. Se a gente for levar o esporte como base, isso fica muito claro. Quanto a gente não começa a jogar basquete, futebol ou o que seja com o sonho de virar jogador desde pequeno, só pra fazer isso dar certo. E por pequeno eu quero dizer pequeno mesmo, pessoas com seus 7, 8, 9 anos de idade, que desde pequeno já entendem que aquele caminho que elas querem traçar é completamente difícil e que elas vão ter que sacrificar muitas coisas pra aquilo dar certo. E eu citar uma idade baixa é realmente só um exemplo, porque pessoas de todas as idades passam por
isso em momentos da vida. E eu citei o exemplo do esporte porque é a realidade que eu tenho e é o assunto que a gente aborda aqui no canal, mas isso acontece com muitas, se não com quase todas as situações de sonhos que existem. A gente pode citar também, por exemplo, pessoas que têm o sonho de passar em alguma faculdade específica. E aí a gente começa a analisar outro ponto que entra na parte do valor do sonho, que é tudo aquilo que a gente precisa deixar um pouco de lado para conseguir aquele objetivo que a gente tem. E isso também vale para todas as áreas. Partindo dos exemplos que eu usei até agora, você normalmente sacrifica muito do seu tempo livre para poder fazer as coisas que você precisa. Se é no caso do basquete, por exemplo, se você tem alguma oportunidade de sair com seus amigos, é mais provável do que você vá pra quadra treinar ou jogar do que saia com eles para se divertir. O que também acontece no exemplo da faculdade, que normalmente você vai estar estudando ao invés de estar aproveitando, entre aspas, o tempo que você teria. E isso, além de importante, é uma das fases mais difíceis do processo, você entender as coisas que você vai ter que deixar um pouco de lado para conseguir alcançar esse objetivo. E o assunto dos sonhos por si só, ele é muito complexo, porque você pode dedicar a sua vida toda para um sonho que não vai ser concluído exatamente do jeito que você queria quando chegar no final, mas que mesmo assim, não é algo que vai sumir da sua vida, porque como eu disse, os sonhos não morrem. O sonho que é um sonho de verdade, que não é só um objetivo, ele sempre vai permanecer na sua vida. Independente do quão bom você esteja naquilo que você quer fazer, o quão próximo você está ou esteve daquilo que você um dia quis alcançar com seu sonho, ou qualquer outra circunstância aleatória que você pode imaginar. Se aquilo é o que realmente move a sua energia, você nunca vai esquecer aquilo. Nunca vai perder aquele sentimento de querer se dedicar mais e mais para que aquilo dê certo. E vai sempre estar correndo atrás e se mexendo, nem que seja só um pouco, para chegar mais próximo daquele objetivo. Aproveitando que a gente já tá falando de sonhos e ambições, se você ainda não encontrou algo que você queira fazer, que seja o seu sonho, não se preocupe com isso. Não interessa qual seja a idade que você tem assistindo esse vídeo agora. Você ainda é jovem e tem muita coisa para descobrir. A vida é uma jornada de autoconhecimento que nunca acaba. Então eu posso te falar com certeza que você vai achar alguma coisa que te faça se sentir assim, que faça você se sentir em paz, que você não ligue para mais nada enquanto estiver fazendo aquilo. E mesmo que você não queira transformar aquilo em uma carreira profissional, o seu sonho pode simplesmente ser ter tempo para fazer aquilo que você descobriu que você ama fazer. Se desligar um pouco dessa sua rotina corrida e agitada para poder ficar em paz com algo que você esteja fazendo, algo que você realmente se encontre, que você se sinta livre. Eu acho que a parada do sonho é realmente essa, você se encontrar em alguma coisa, você realmente se sentir bem com aquilo que você faz. Em quase todos os casos, as pessoas que querem virar atletas profissionais é porque se apaixonaram pelo esporte e encontraram naquilo a sua terapia, o seu estilo de vida. Bom, resumindo tudo isso que eu disse agora há pouco, se você não tem um sonho, não se preocupa com isso. Uma hora ele vai aparecer e você vai ver o quão bom é sentir isso. E pra você que já tem um sonho e tá seguindo ele, é preciso tomar cuidado para que o processo não faça você se desgastar do seu sonho. Você precisa sim acreditar no processo, mas você tem que lembrar que ele é a parte mais difícil e é o que você vai ter que enfrentar todos os dias da sua vida. Muitas vezes eu ouvi jogadores de futebol ou até mesmo de basquete dizerem que depois que eles começaram a jogar ou treinar profissionalmente, aquilo deixou eles muito desanimados, a ponto deles quase desistirem do esporte. Enfim, tomem cuidado e sigam o processo. E agora falando um pouco sobre o outro assunto do vídeo, que é qual é o preço de um sonho. Nem todos os sonhos precisam de algum custo financeiro para serem realizados, mas a maioria deles sim. Ou pelo menos como é o caso do basquete, que você não necessariamente precisa gastar alguma coisa financeiramente, mas você vai ganhar muito mais visibilidade quando você gasta algo. Como você paga para jogar algum campeonato ou algum camp organizado por algum jogador, etc. Ou até falando sobre um valor mais alto indo para fora do Brasil jogar. Isso com certeza aumenta muito as possibilidades de você concluir o seu sonho. E talvez, no caso do basquete, isso seja até um pouco mais complicado. Os tênis de basquete, por exemplo, estão cada dia mais caros aqui no Brasil. E quanto mais você usa um tênis para treinar, mais rápido ele vai se deteriorar. E mais grana você vai ter que gastar com outro tênis para poder treinar ou jogar. E isso novamente não se aplica só ao basquete, mas também em outras diversas áreas da vida, como o exemplo que eu usei da faculdade lá atrás. Se você tiver uma condição financeira melhor e puder gastar mais com seu sonho, você vai estudar num lugar melhor. Seja estudando um vestibulinho melhor para poder passar na faculdade, ou até mesmo pagar as mensalidades de uma universidade particular. E é muito triste que isso realmente aconteça, porque existem pessoas com potencial absurdo que não conseguiram concluir o seu sonho justamente por causa disso. E se você não tá numa situação dessas, você tem que usar isso como incentivo para fazer valer a pena o que você tá vivendo. E obviamente quando a gente fala sobre quanto custa um sonho, a gente não tá falando só da questão financeira. A gente tá comentando também sobre tudo aquilo que a gente já disse lá atrás nesse vídeo, que é sobre os desafios e as coisas que a gente tem que deixar para trás para poder concluir esse tipo de coisa. E é justamente esse tipo de sacrifício, esse investimento, essa insistência e essa persistência que é o real custo de um sonho. O custo de um sonho é você entender que você vai ter que ter toda uma preparação física e mental para aquilo que você vai enfrentar daqui pra frente. Entender que por se tratar de um sonho, tudo parece que tá indo contra você, mas que no final, tudo isso que você passou vai fazer sentido quando você olhar pra trás. Todas as vitórias que você teve, todos os jogos que você perdeu, todos os arremessos que você não tentou, tudo, definitivamente tudo vai te ensinar alguma coisa lá na frente. Por mais que a gente veja o sonho como uma coisa muito distante ou muito difícil de se alcançar, é necessário analisar o processo e os aprendizados que a gente tem durante essa fase toda. Porque independente
de onde você chegar, você vai ter que passar por isso de uma maneira ou de outra. Você vai ter que aprender a lidar mental e emocionalmente com todas as coisas que vão acontecer, que vvão te jogar pra baixo, etc. E o que eu observo muito nos sonhos das pessoas e até na minha própria realidade é a autocobrança e a autocomparação, que são coisas extremamente psicologicamente difíceis de se lidar e podem fazer você pensar em desistir, assim como já me fizeram pensar várias vezes. O processo, não só pra ser um atleta profissional, mas pra como se tornar qualquer coisa na vida, não é uma subida eterna, é sempre um caminho de altos e baixos. E poder olhar pra trás depois de tudo que você passou e perceber que aquilo tudo não era tão grande quanto você imaginava, ou então que todos os processos de baixa que você passou serviram pra você aprender alguma coisa hoje em dia, é muito gratificante. Utilizando o exemplo do esporte, nem sempre você vai estar melhor dentro de quadra, mas às vezes você vai olhar pra trás e perceber que você é uma pessoa muito melhor pra lidar com algumas situações. Você não se estressa mais tanto dentro de quadra, percebe que tá com uma confiança um pouco maior de jogo, começa a cobrar menos as pessoas do seu time que você percebe que tava cobrando demais. São coisas desse tipo que você aprende que você não aprenderia de nenhuma outra maneira, é só passando pelo processo. Não à toa que recentemente eu tava conversando com um amigo meu sobre isso, e ele me disse que o jogo individual dele tava um pouco pior, mas ele tinha aprendido muito sobre visão de jogo, tava começando a soltar mais a bola e coisa do tipo. E novamente isso não se aplica só pro esporte, imagina você começar a ter uma visão um pouco melhor de vida e começar a interagir de uma maneira mais pacífica com as pessoas que estão perto de você. Às vezes o processo te cansa tanto sem você perceber que você começa a tratar um pouco mal as pessoas que estão ali pra te apoiar. E isso não é voluntário, não é necessariamente uma escolha, mas é controlável. E novamente batendo na tecla do processo, se você não passar pelo processo de reconhecer que essas coisas estão acontecendo e como o processo do seu sonho tá te deixando desgastado, você não vai aprender nada com isso. E com isso dá pra concluir que se você tá seguindo o seu sonho, todos os processos, independente de qual forem eles, são necessários. E que eles sempre vão te dar algum aprendizado, por mais que você não consiga enxergar eles agora. E por mais que esse assunto tenha ido um pouco longe do que a gente tava dizendo, ele volta pro mesmo ponto, porque justamente o que faz o processo valer a pena são os sacrifícios que você tem que fazer por aquilo. Esse é o preço de um sonho. Os sacrifícios de vida social, de descanso, de família e relacionamentos, de saúde física e emocional, da rotina repetitiva e exigente, enfim, um monte de coisa. E agora voltando mais ou menos pro assunto que a gente tava tendo no início desse vídeo, é justamente por esse tanto de coisa que a gente nunca pode julgar o processo do outro. Claro, nenhuma experiência é única, mas cada processo tem uma etapa diferente e a gente nunca vai saber exatamente o que aquela pessoa tá passando ou sentindo. E é justamente por esse e por vários outros motivos que se você é pai, mãe, irmão, amigo, namorado, namorada, enfim, apoie os sonhos das pessoas que estão ao seu redor. O apoio é uma das coisas mais importantes para a conclusão de qualquer sonho, principalmente se for levado em consideração o assunto anterior da autocobrança ou do medo de um futuro incerto, porque vale lembrar também que acima de tudo, um sonho é uma aposta. Quem mergulha de cabeça num sonho tá dando um tiro no escuro, sem ter confirmação nenhuma de se aquilo vai realmente dar certo. Então ter pessoas por perto que demonstram que se importam ou que realmente acreditam que aquilo vai dar certo faz completa diferença. Acredite nos seus sonhos e acredite ainda mais nos sonhos dos seus amigos e dos seus companheiros, porque ver os seus amigos vencendo e comemorar por aquilo também faz parte do processo. Porque se você comemora as conquistas das pessoas próximas de você, muitas pessoas vão estar lá pra comemorar as suas também. E se isso não acontecer, novamente vai servir como aprendizado. E de novo, quando você estiver lá na frente, você vai olhar pra trás e perceber que tudo aconteceu por um propósito. E pra você ser exatamente a pessoa que você é hoje, você ia ter que passar por isso. Então se você tem algum sonho e tem as oportunidades necessárias, você tem a idade que você precisa ou etc, continua correndo atrás desse sonho sem pensar exatamente no que você vai precisar fazer ou do que as pessoas vão pensar sobre isso. E se você tiver algum sonho que tá parado, simplesmente só começa ele. Quantas pessoas podiam ter sido incríveis em coisas que elas nunca fizeram por medo de alguém criticar o sonho delas ou algo do tipo. Você só vai ter certeza se vai dar certo ou não depois que você tentar. E se você não tem um sonho grandioso de vida ainda, até esse sonho chegar, sonhe em ser feliz, sonhe em poder usar o seu tempo para fazer as coisas que você gosta, sair com seus amigos, curtir, escutar uma música ou algo que te faça bem. Porque isso também é um aprendizado, também é um autoconhecimento e acima de tudo, também é um processo. E eu tenho certeza que se você fizer coisas que você gosta ou até mesmo coisas que você nunca fez, você vai encontrar algo que vai te motivar, que vai te fazer se sentir bem e que vai te ajudar a encontrar o seu sonho. Mas novamente, não se pressione por isso em momento nenhum. Ter um sonho grandioso de vida não é nada obrigatório. E às vezes pode te ajudar até a não se cobrar demais em coisas que pessoas que têm sonhos grandiosos se cobram constantemente. Mas não me leve a mal, ter um sonho também é muito bom para poder traçar um objetivo de vida. Então se no meio da sua jornada você encontrar o seu sonho, siga-o sem pensar duas vezes. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te feito refletir um pouco sobre quanto vale um sonho e quanto custa um sonho, porque realmente foi uma coisa que ficou na minha cabeça e demorou um pouco pra se esclarecer. E por isso esse foi o assunto que eu escolhi trazer pra esse vídeo. Muito obrigado pro Mikael que me deu o assunto desse vídeo, mas também me trouxe uma reflexão insana sobre algo que eu nunca tinha parado pra pensar. E muito obrigado também pro Bastos e pro Santana que deixaram eu gravar e postar o nosso treininho. Com o Santana foi a primeira vez, mas toda vez que eu vou treinar com o Bastos é uma resenha insana, a gente fica rindo por horas seguidas. E isso deixa tudo mais leve e o treino flui muito mais rápido. Eu sempre leio os comentários dos vídeos, então por isso que esse vídeo tem uma duração um pouco mais longa, porque eu vi muitos de vocês pedindo
pedindo pra fazer vídeos maiores, etc. E por mais que esse tempo de vídeo me dê praticamente o dobro do trabalho, eu vou tentar manter mais ou menos essa duração. Com esse vídeo chegando ao final, eu queria pedir pra todo mundo que gosta aqui do canal ativar as notificações, porque eu não tenho uma frequência muito grande, então toda vez que eu postar vídeo vocês vão ser notificados. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma maneira, ou tenha feito você refletir um pouco, ou pelo menos você tenha gostado do treino que a gente fez. E no mais, é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até um próximo. E rapaziada, aproveitando que eu falei dos números aqui do canal, meu Instagram tá pegando quase 1000 seguidores, então quem puder passar lá vai ajudar demais. Valeu! E o Instagram de todo mundo que eu citei nesse vídeo também tá aqui na descrição.